O segundo requisito é temer ao Senhor. A Bíblia diz que essa mulher, em conversa com o profeta, ela dizia: o meu servo, o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Então, temer ao Senhor, meus amados irmãos, é o princípio básico para que o Senhor opere milagre em nossa vida. Salmo de número 2, versículo 11, a palavra diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Olha que maravilha. Ainda no livro de Salmo, número 111, versículo 10, a parte A, diz assim: que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 14, versículo 27, o temor do Senhor é a fonte de vida para desviar dos laços da morte. Quer ter vida? Teme ao Senhor, tema ao Senhor. Uma coisa que eu fico muito estarrecido é quando eu olho para crente que perdeu o temor a Deus. Nós vemos pessoas que se desviam, que se afastam da presença do Senhor. A primeira coisa que eu pergunto para a família, para o familiar, para um amigo, ou para quem conhece essa pessoa, é a seguinte pergunta: ele ainda teme ao Senhor? Ele ainda está com temor ao Senhor? Porque quando ainda tem temor, ainda há reconhecimento de quem nós somos. Quando ainda tememos ao Senhor, há reconhecimento que nós não somos, mas o Senhor é, e que só Ele pode fazer em nossa vida. Mas quando a igreja perde o temor a Deus, a igreja vira uma igreja prepotente, uma igreja arrogante, uma igreja orgulhosa, uma igreja que parece que não depende mais de Deus, e aí o milagre não acontece. Essa mulher faz diferente. Ela não só fala que o marido temia ao Senhor, como ela estava crendo. Ela estava crendo que o Deus do marido dela poderia resolver o problema dela naquele momento. É lógico que para tudo há uma solução e para tudo há uma porta que se abre. Nosso irmão que nos antecedeu falou aqui de algo que aconteceu lá, quando Jesus pega o pão e o peixe, multiplica e entrega aos discípulos. Sempre há uma porta aberta. E quando o Senhor faz isso, é porque o Senhor quer usar a igreja. Aleluia. E naquele momento, dentro daquela casa, Deus queria usar o profeta Eliseu? Sim, mas para mostrar para aquela mulher que o Deus do marido dela também poderia ser o Deus da casa dela, o Deus da vida dela. E um dos segredos era esse: temer ao Senhor. Terceiro requisito, ela declara: e disse Eliseu, que te hei eu de fazer? Agora Eliseu falando para aquela mulher, e ela disse, e Eliseu disse: declara-me o que é que tens em casa. O segredo, meus irmãos, o terceiro requisito para obter milagre de Deus, provisão de Deus, é declarar ao Senhor. O que tem de crente que não quer mais declarar ao Senhor, o que tem de crente que não quer mais confessar ao Senhor, o que tem de crente que não quer mais falar com o Senhor, ter amizade com Deus, ter contato com o Senhor. Sabe aonde quer que você tem contato com Ele? No clamar a Ele. Quando nós oramos a Ele, quando nós tememos ao Senhor, automaticamente nós declaramos a Ele as nossas súplicas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, as nossas presentes, tudo que acontece conosco, nós declaramos ao Senhor na oração e quando nós tememos ao Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo está escrevendo, ele disse: se com tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Deus quer ouvir da tua boca quem você é, o que você está fazendo, o que você vai fazer, o que você pensa, o que você está projetando. Deus quer ouvir a sua declaração. Quando nós declaramos o que temos, o que somos e quem queremos ser, quem queremos que o Senhor seja em nós, o Senhor passa a nos entender, e aleluia, e nós passamos a entender e compreender o Senhor. Mas o segredo está aqui: declara ao Senhor, declara o que você tem na tua casa. Quando eu estou falando de casa aqui, é lógico, eu estou aqui citando algo físico. O Novo Antigo Testamento é algo muito físico, mas porém eu tenho que entrar no Novo Testamento, porque senão nada disso vai adiantar, porque eu estou falando com os irmãos. Mas eu quero deixar para a conclusão: quem é essa casa? Que casa é essa? Essa casa somos nós. O Senhor está aqui dentro e nós temos a todo instante. Essa casa a todo instante, ela tem que clamar ao Senhor. Essa casa tem que temer ao Senhor. Sobretudo essa casa, ela tem que declarar a Deus o que ela tem dentro dela. E foi isso que essa viúva fez. Declara-me o que você tem dentro da sua casa. Declara-me o que é que tem aí. O profeta
pegar uma lanterna, sei lá, ou pegar alguma coisa, sair junto com o Geazi, junto com seus servos, seus súditos, e procurar alguma coisa dentro daquela casa, para então pensar em algum milagre, em alguma solução, mas não. Ela deixou a decisão para quem estava precisando do milagre. Aleluia. Ei, irmão, Deus é educado, Deus ele respeita, Deus ele deixa o livre-arbítrio tomar conta de você. Glória a Deus por isso. E ele pergunta para você assim: declara-me o que é que você tem na tua casa. Através da tua declaração, através da tua confissão, através da sinceridade de coração, quando abrimos a nossa alma, quando abrimos o nosso peito ao Senhor e digamos para Ele o que é que verdadeiramente estamos precisando, ou o que é que a minha casa precisa, ou o que ela tem, aí o Senhor nos entende. Sabe por que muitos não recebem milagre? Sabe por que muitos não são abençoados pelo Senhor? Sabe por que a provisão espiritual ainda não chegou na tua vida, no teu ministério, na tua casa? Porque você não está declarando ao Senhor o que a tua casa tem. Mas pregador, mas como assim? É simples. É o que você tem na tua casa que Deus vai usar para gerar o milagre. Deus não vai usar o que está do lado de fora. Deus não vai usar o irmão que está do teu lado para abençoar a sua vida ministerialmente e espiritualmente, não. Deus quer usar o que tem dentro da sua casa, ainda que seja uma fagulha, ainda que seja um copinho de azeite, ainda que seja algo que esteja escondido, esquecido, meio que oculto, mas está aí dentro. É isso aí que Deus quer usar para operar o milagre. Mas nós precisamos entender que temos que declarar ao Senhor. Quarto requisito, está registrado aqui no versículo de número 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Requisito simples, mas que estamos em muita falha: unidade, comunhão. Será que estamos tendo comunhão com os nossos vizinhos? Quando eu falo vizinho, eu estou falando com quem está sentado do teu lado agora. Será que estamos tendo comunhão com aqueles que estão congregando conosco? Será que tenho comunhão com o meu irmão? Será que tenho comunhão com o meu ministério? Será que tenho comunhão com os pastores? Será que tenho comunhão com as irmãs? Será que quando eu participo do corpo e do sangue do Senhor, será que eu tenho comunhão? E será que eu tenho capacidade para pedir para Ele alguma coisa? É lógico que a palavra de Deus fala assim: comunicar com os santos as vossas necessidades. Mas o que nós entendemos é que é com os santos que nós temos que comunicar, não é com qualquer pessoa. E esses santos estão sentados aqui, e nós temos que ter comunhão com eles. Isso é uma ordem do Senhor, irmãos. É uma ordem do Senhor ter comunhão. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6. O que Deus concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, aqui é a igreja inteira, não está falando de uma pessoa só não, está falando da igreja reunida, da igreja em comunhão, da igreja louvando com uma só voz. É como, aleluia, a igreja está unida. Quer ver milagre na tua vida? Quer ver Deus multiplicar azeite? Quer ver Deus suprir a necessidade? Tenha comunhão com teu irmão. É o primeiro ponto. Ou eu vou ser hipócrita de chegar aqui, pegar o corpo, o pão, pegar o cálice, o vinho, e participar, e estando com raiva do meu irmão, e não estando em comunhão com ele, eu sou hipócrita, irmão. Eu estou ferindo o corpo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, 23, lá no decorrer da palavra nós vamos entender, quando fala assim: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Sabe quem é o corpo do Senhor? Sou eu e sou você, e é você. Cristo é o cabeça, nós somos membros deste corpo. Quando um membro que não está em comunhão com o outro participa do corpo e do sangue do Senhor, aleluia, sem se retratar, sem, aleluia, fazer as suas pazes, sem abraçar e ter comunhão, eu estou colocando a igreja inteira em risco. Tome cuidado, irmão, tome cuidado ao participar do corpo e do sangue indignamente, porque o corpo está sofrendo. A igreja do Senhor do século 21, ela está sofrendo porque não está tendo comunhão entre os irmãos. Há como que eu posso dizer aqui, uma figura, há uma linguagem, de que está tudo bem, de que está tudo indo
E essa mulher mostra para nós aqui que ela tinha comunhão com seus vizinhos. Ela vai na casa dos vizinhos, manda os filhos ir na casa do vizinho pedir vasos emprestados. E o milagre só veio porque ela tinha um desses requisitos: comunhão com os seus vizinhos. Quer ter milagre na tua vida? Tenha comunhão com o irmão que está do teu lado. Meus irmãos, tenha comunhão com ele. Efésios capítulo 4, versículo 3. Olha o conselho do apóstolo Paulo para a igreja: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Viu? Quinto requisito, e eu encerro aqui: aquela mulher, ela foi obediente ao Senhor. Não só ela, como todos os seus filhos também foram obedientes. Porém, partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Automaticamente, depois de clamar, automaticamente, depois de temer ao Senhor, de declarar o que ela tem em casa, e de ter comunhão e ser obediente, a resposta não podia ser outra. Deus começa a encher as vasilhas, uma após outra, uma após outra. E a Bíblia diz que enquanto tinha vaso, o azeite jorrava na botija que estava dentro da casa. Enquanto tinha vaso vazio, a botija que estava dentro da casa enchia as botijas que estavam vazias. Aqui eu vou pegar o gancho do nosso presbítero que nos antecedeu aqui. Uma botija precisa ser cheia. Essa botija, meu querido presbítero, representa a igreja do Senhor Jesus. Essa botija chamada igreja, ela precisa estar cheia. Por isso a pergunta: declara-me que você tem a tua casa. E eu pergunto para você: você tem dele dentro da tua casa? Como está a minha casa? Está cheio de azeite? Como que essa botija está? Nós entendemos que na Bíblia o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. E o Senhor está dizendo assim, o profeta Eliseu está dizendo para aquela mulher: declara-me, ou melhor, declara-me o que você tem na tua casa. Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Eu sei que eu estou pregando para crentes aqui, mas me permita chamá-los de botija nessa noite. Levante a sua mão comigo. São as botijas que estão aqui. Eu não sei como é que ela está, se está pela metade, se está no fundo, mas o que eu sei é que tem azeite dentro dessa botija. Porque uma vez, quando entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, uma vez escrito o teu nome no livro da vida, repousa sobre nós, entra dentro dessa casa algo chamado Espírito Santo de Deus. E quando este entra dentro da casa, aleluia, ainda que nós não enxerguemos, ainda que nós coloquemos de lado, ainda que nós não demos valor, ainda que alguém pergunte o que você tem dentro da tua casa, eu não tenho nada. Se não colocamos, ainda que colocamos ele em segundo plano, ele ainda está aí, e ele tem poder para fazer milagre, multiplicar. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja não é só receber. A missão da igreja é receber e dar. Essa é a missão. É isso que a assistência social faz. Entra e sai. Estão entendendo? Provisão é isso. Eu não vim aqui falar de Deus vai te dar carta. Não é nada disso. Nessa noite, tudo que está acontecendo aqui é para Deus falar no nosso coração. O que você recebeu, dê para os outros. A mensagem que o nosso irmão disse aqui é de Deus. O que você recebeu não é para você. Você não está recebendo pão e peixe para você comer e guardar o resto, não. É para multiplicar, é para entregar para aqueles que estão com fome. E se você é uma botija e tem azeite aí dentro, olha o tanto de botija vazia que está esperando você enchê-las. E eu encerro aqui fazendo uma pergunta para você ir embora para casa. Não precisa me responder, mas vai embora para sua casa respondendo essa pergunta.
Se eu sou uma botija e tenho azeite aqui dentro, se eu tenho o Espírito Santo aqui dentro, porque ainda não estou enchendo vasilhas vazias. Pense nisso. Deus abençoe.